Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de edição em Adobe Premiere e nesse tutorial a gente vai continuar a falar sobre créditos. Porque no último tutorial eu mostrei para vocês como é que animava e neste tutorial eu vou mostrar para vocês como é que faz para montar e alinhar tudo direitinho, que não é uma tarefa muito simples, mas eu vou mostrar para vocês como é que soluciona a maioria dos desafios que podem ocorrer durante a montagem. Primeiramente, o Tzinho clássico para escrever, pensou em escrever, tem que pensar no Tzinho. Eu estou na minha workspace de graphics, se tiver em Edit, em Color, alguma coisa parecida, workspace de graphics. Então, Leozinho, como é que começa isso? Primeiramente, clicar no centro da imagem em qualquer lugar para ele criar já o nosso layer de graphic. Então, no caso, Leo Magrati Edit na parada. Isso aqui vai ser o texto, vai servir de base para a gente começar a montar os nossos créditos. Só que essa fonte aqui não é a fonte que eu gosto, não é a fonte agradável, então eu seleciono todo o meu texto, ferramentinha de T está selecionada, eu venho, essa primeira camada fica legal com essa fonte, Segoi UI. Show! Agora que vai aí os conhecimentos de Essential Graphics. O que rola? Anchor Point no centro. Se vocês repararem, tá essas listras vermelhas piscando, que é justamente o Snap Graphics, que está sempre ligado comigo. Beleza, botei no centro, arrastei de novo, joguei mais ou menos no centro aqui da nossa imagem. Outra coisa que está ligada aqui é minha Safe Area, para justamente me dar essas marcações de onde são o centro, onde são as laterais. Leozinho, a gente vai primeiro montar um basicão, depois eu vou ligar o Roll lá, para a gente começar a rolar ele. Mas primeiro a gente vai só montar aqui a criança basicamente. Então a gente fez a primeira camada, vamos partir para a segunda camada. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada dentro desse layer, dentro desse Leo Magrati que está aqui, tá vendo? Como é que eu faço isso? Já explicado muitas vezes, seleciono o meu layer e clico aqui nele e digo para ele fazer um novo texto, que ele vai criar um novo texto dentro dessa camada, ele não vai começar a criar várias camadas de texto aqui. Mesmo processo, eu vou pegar o adjustment, o Anchor Point, que é o nosso ponto de âncora, e vou jogar no centro da imagem, para ele justamente aplicar as animações, os alinhamentos pelo centro. Essa fonte também não tá legal, Leozinho, então vamos escolher uma fonte logo que seja do nosso gosto. Então, no caso, uma que eu já achei muito bonitinha para este caso, essa Microsoft, e eu vou deixar ela em regular mesmo. Eu vou selecionar vocês e é aí que começa o grande charme. Eu posso escrever aqui, ó, edição, filmagem, roteiro. Isso aqui é só um exemplo para mostrar. Porém, se você já tiver um arquivo de Word, olha só que barato. Então tem esse meu arquivo que eu já bati um a um, justamente nessa mesma diagramação. Eu bati a coluna da esquerda primeiro e depois eu bati a coluna da direita. Só para facilitar a minha vida, isso pode ser feito aqui em real time, tá? Mas no caso eu vou fazer o copy cola do Word, tão aclamado. Eu vou pegar só a primeira coluna, que é só a galera da técnica, eu dou um copy. Quando eu for agora em Leo Magrati Edit, eu tenho essa nova camada, é só selecionar ele e dar um Ctrl V. Aí você vai dizer, pô, Leozinho, legal, né? Ficou enorme. Beleza, o que a gente vai fazer? Vai diminuir o tamanho da fonte justamente aqui em Scale. Olha só. Agora, para manipular isso, eu acho que um valor legal seria 46. Show. Qual é a melhor forma de manipular isso aqui, Leozinho? Você pode manipular por aqui pelo Position, sem mistério, ou você pode vir na mão. Mesmo princípio, vou pegar sempre o Anchor Point e vou tentar sempre trazer ele para o centro. Você vai perceber que a camada vai dar uma enroladinha. Você vê que ele vai mexendo junto, tá? Mas aí você briga com ele, vai puxando junto com ele. Você vê que eu estou puxando o Anchor Point e a camada anda junto. Não tem problema não, é assim mesmo. De temperamentos. Agora já perdi um pouco da visualização, tá vendo? Eu já não consigo ver o que está abaixo da camada. Então, aí começa a brincadeira. Eu vou selecionar, clicar aqui fora em qualquer lugar, selecionar o meu take, justamente tirou aquela seção que estava aqui de efeitos, de scale, de fonte, enfim, para a gente poder habilitar o roll. Quando a gente habilita o roll, você tem como rolar. Então quando a gente rola aqui, a gente tem como justamente ter um preview.
De várias formas você pode fazer esse preview. Então dei uma esticada aqui na nossa workspace só para a gente, né, poder ter uma bela de uma visualização. Leozinho, qual é o meu truque aqui que eu fiz no crédito que eu mostrei de exemplo? Seleciono o meu garotão, só que tá vendo que ele está alinhado aqui à direita? À esquerda, no caso? Tem como alinhar ao centro e tem como alinhar à direita. Alinhando à direita, você vê que ele já ficou diferente, então justamente eu vou vir aqui no position dele, arrastar ele para alguma posição que eu acho interessante alinhá-lo, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, você vê que eu peguei o Snap Graphics, dei uma arrastada, ele colou aqui, ó. Aqui já rolou um problema de diagramação quando você copia e cola, tá vendo, galera? Ó, o diretor de fotografia ficou com um espaço que veio justamente do espaçamento que eu dei lá no arquivo. Então como é que eu conserto isso? Tzinho, seleciono o diretor de fotografia, dá um delete nele. Só para tirar esse espaçozinho. Show, Léo. Já deu para entender como é que funciona mais ou menos a brincadeira. Então vamos fazer agora com a outra camada. E aí vocês vão começar a entender por que é importante dividir em 3 camadas separadas. Vou pegar o Selection Tool, selecionar a minha camada para ele aparecer aqui novamente o meu hack. E vou justamente criar um novo texto, uma nova camada de texto. Eu vou selecionar todo mundo, que é esse New Text Layer, que sempre aparece como padrão. Aí eu vou lá no meu arquivo de texto, vou pegar minha segunda coluna justamente, fazer o mesmo processo, selecionar todo mundo. Ó, tomar um cuidado aqui embaixo para você não copiar esses espaços, tá vendo? Então venha de baixo por cima. Copiei e fui lá para o meu New Text Layer, selecionei o New Text Layer e dei um Ctrl V. Ele já simplesmente colou todo mundo ali, ficou gigantesco e já está numa fonte que não é a fonte que eu quero. Então aqui você pode ir personalizando e escolhendo uma fonte que seja ao seu gosto. No caso eu achei muito bonitinha para esse caso o Sequoia. Então olha só a malandragem, eu dei mole, vou dar Ctrl Z. Por que eu dei mole? Uma vez que eu não tinha selecionado o texto e colei, olha só, tá com o Microsoft YI, certo? Quando eu der Ctrl V, ele vai estar com esse Microsoft YI. Então, se eu quiser selecionar a galera, mudar, olha só o drama. Agora eu vou ter que selecionar todo mundo aqui e não vai ser uma operação muito fácil. Teria que diminuir o scaling e olha o drama. Aí seleciona todo mundo aqui para poder mudar a fonte. Esse aqui é um certo drama. Então como é que você resolve isso aqui, Leozinho? Leozinho vai dar o pulo do gato. Como é que ele resolve isso aqui? É simplesmente mudando a fonte aqui no New Text Layer. A fonte que você vai usar, você muda ela primeiro aqui já, para você já deixar ela de prontidão. Então o Sequoia UI, no caso eu vou botar bold, que eu já vi que é uma pegada interessante que já funcionou em outros créditos. Então vou dar um Ctrl V e agora ele vai cair com a fonte correta. Scale tá grande, vamos botar Scale 4.6, que é mais ou menos o scale que eu usei na coluna da esquerda. O que eu vou fazer agora? Na mão aqui com o Row, lembre-se que o Row tá ligado, tá? Se eu selecionar aqui fora, selecionar só minha camada, vocês vão ver que o Row está habilitado. Então vou Selection Tool, selecionar a minha camada da direita e vou deixar ela alinhada à direita. Esse que foi o grande charme do crédito. Eu deixo uma barrinha alinhada à esquerda, quer dizer, no caso essa está alinhada à esquerda e deixo uma alinhada à direita. E aqui você só faz digamos assim, eu vou ter que dar um zoom, não tem jeito. 7.5, 100. O que eu faço agora na mão, tá, galera? Na mão. Eu venho aqui arrastando um perto do outro, tá vendo? Olha só, essa aqui é a maldade, ó. Deixa mais ou menos, aqui é melhor mexer no Essential Graphics mesmo, nesse hack. Olha só, eu dou uma alinhada um perto do outro. Eu até trago um pro lado do outro aqui para ver se eles estão mais ou menos alinhadinhos. Eu vou até o final para ver se está todo mundo um alinhado junto com o outro. Eu vou botar agora em Fit novamente. Só que o que acontece? Esse alinhamento do edição não ficou, digamos assim, muito interessante. Por quê? O tal do Maldonado já está muito grande, já está
tá comendo. Qual vai ser o grande barato desse crédito? Eu vou tentar fazer com que todo esse crédito fique dentro dessa margem do Léo Magrati Edit aqui, ó. Tanto que se eu vier rolando aqui para baixo, vai ver que tem um diretor de fotografia que faz justamente a margem, essa linha azul, de onde é a margem. Eu vou tentar, digamos, dar uma alinhada neles. Como é que eu faço isso, Leozinho? Vou arrastando um pouquinho para o lado. Aqui não vai rolar uma questão muito métrica de estar alinhado isso aqui com isso aqui. Na verdade, eu vou buscar só um alinhamento entre todo mundo. Deixar todo mundo meio que em harmonia. Achei bonitinho. Para dar um previewzão máximo, é legal você pegar o cursor, ó, tá vendo? E dar uma arrastada, você consegue ter um preview. Eu achei que tá legal. Achei que tá legal para explicação. Tá justo. Mas, por exemplo, se você quiser, por exemplo, mexer mais nisso aqui, é só você tirar o cadeado do scaling, né, que vai ficar essa bagunça a priori, então você volta para 100. Desculpa. Volta para 25 e dá uma... Olha só que barato que você pode fazer também. Dá uma esticada nele na marra, ó. Show? Porque aí você tira o uniforme scaling dele e você consegue fazer ele na mão. Então tá vendo como é que é legal e é importante vocês dominarem essa questão das camadas independentes aqui dentro do Essential Graphic para fazer créditos? Você pega tudo e copia e cola, né? Fica uma coisa, né, sem charme, né? O que acontece? Qual é o grande trunfo? Justamente montar camadas independentes. Né? Deixa eu só ver se ficou alinhadinho, para depois não ter o Leozinho na hora de finalizar o tutorial, depois ele ver que ficou desalinhado e ficar chateado. Tá, mas tá bonitinho. Então, dando continuidade, o que mais pode ser feito aqui para incrementar os nossos créditos? Eu posso botar os agradecimentos. Então, neste caso, ó, já ficou desalinhado. Eu vou tirar o cadeado e vou deixar ele só em 4,6, porque em 4,6 com 4,6, eu vou deixar ele com cadeadinho, não vou tirar a proporção. Eu vou puxar aqui pelo canto até ele bater certinho o diretor de fotografia com o Léo Magrati. Agora sim. Vamos criar mais uma sessão à parte. Como é que eu faço isso, Leozinho? Mesmo princípio, seleciono a minha camada de graphics e vou em um novo texto. Já vou botando, ó, como é que rola uma briga aqui. Essa aqui é a questão do texto, tem que estar com o RAW habilitado. Tem que estar com aquele botãozinho de RAW habilitado para poder montar os créditos aqui. Senão fica realmente muito difícil. Primeiro princípio, botar o anchor point no meio da camada, show de bola. Centralizei o meu amigão. Galera, segundo exemplo, que é agora que eu vou mostrar para vocês como é que funciona a dificuldade. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Que muitas vezes, por exemplo, você já pega um texto assim, ó, que o amigo já bateu para você e deixou assim bonitão e você vai copiar e colar lá e vai dar problema. Por isso que é legal você ir montando também os créditos de certa forma você também, né? Você saber o que está rolando ali e você preparar um certo tempo para fazer os créditos. Se você quiser fazer uma coisa completa, é legal você reservar um tempo da edição ali para montar, para você pensar como é que você vai fazer o crédito. Show! Então eu vou pegar os agradecimentos que estão aqui, que é uma outra seção de textos. Só que antes de colar, eu já vou lá malandramente e já vou trocar a fonte aqui para na hora que eu copiar e colar aqui, eu não ter que fazer aquele drama que eu passei. Então primeiro eu sempre troco a fonte, que vai ser a fonte realmente definitiva. Então você pode realmente fazer uns certos testes antes, depois de definir a fonte, você vem, seleciona a fonte, cria um novo texto, seleciona a fonte que você quer. No caso, eu achei essa fonte muito interessante, que é a Gadus, que é Gadus-G. Então a gente vai botar Gadus-G Bold. O que acontece? Agora que ela já está em Gadus-G Bold, eu posso vir em agradecimentos, copiar o agradecimentos e colar lá. Você pode, lembrando sempre, meus amigos, bater isso aqui ao vivo e a cores na mão, na hora, em real time, só que é muito mais fácil você copiar e colar. Aí vai falar, pô, Leozinho, né, nem ficou tão legal. O que eu vou fazer? Centralizar, alinhar ele pelo centro, olha só que barato. Aí já começa a mudar um pouco a história. Vamos diminuir a fonte para 4,6, que é a fonte que a gente está trabalhando. Já ficou um pouco mais acessível, mais apresentável, só que ainda está muito grande essa fonte. Diminuída a fonte, o que eu vou fazer? Olha só que barato, essa aqui é uma outra jogatina interessantíssima do Essential Graphics, olha só. Eu vou deixar o agradecimentos em Gadus-G Bold, só que o resto
pessoal aqui, o pessoal de baixo, os amiguinhos, eles não vão ficar em bold, vão ficar em regular. Olha só, a gente já deu outro charme ao nosso boneco. Vou colocar em fit novamente para a gente poder só dar aquela alinhada master, aquela alinhada principal mesmo, junto com todo mundo. Então, no caso, eu acho que o alinhamento seria alguma coisa por aqui. O centro geral mesmo da imagem. Que é muito o que acaba acontecendo nesses alinhamentos. Vocês vão indo por alinhamento por aqui, só que esse aqui já está alinhado, ele não está alinhado pelo centro. Olha, eles estão alinhados pelo Léo Magrati Edit. Então, se você for alinhar esse amigão por esse espacinho que está preto aqui, vai ficar desalinhado no caso, tá vendo? Então aí que vai a sensibilidade e o feeling, tem que alinhar com o centro da imagem, ó. Por isso que o Snap Graphics, mais uma vez, tá aqui dando pra gente o caminho, o canal. Show, eu achei que ficou legal, achei que ficou bom, achei que ficou bonito. Agradecimento, está justo, tá ali no cantinho, tá diferente. Deu pra perceber, né, galera? Vários layers, vários Tzinhos, várias camadas de texto. Então vamos fechar com o último desafio, com o desafio que costuma acontecer. Primeiro, galera, vamos criar um title de elenco. Só, não querendo cortar muito o raciocínio, mas vamos só criar um title de elenco. Você vê, eu criei o title, só que ele tá lá em cima, olha que loucura. Então tem que trazer ele aqui para baixo, venha, filho. Por isso que eu digo, montar text, montar crédito, não é uma coisa assim, digamos assim, do dia para noite. Deixar isso aqui pro dia para noite e quiser fazer um negocinho bonitinho, vai se enrolar. Peguei o Anchor Point, botei no centro da minha camada, no centro da camada. Centralizei com o centro da imagem geral. Show, galera! No caso, para elenco, eu vou usar esta mesma fonte. Sem mistério, só que eu vou usar ela bold. Então, só escrever elenco. Aí o Léo centralizou o negócio, só que o negócio, logicamente, se descentralizou depois que eu escrevi elenco. Então, primeiro escreve elenco, depois centraliza. Vai evitar esse problemito. Tá lá, elenco, bonitão. Eu posso, no caso, descer você um pouco mais. Opa, dar um Ctrl Z. Beleza. E posso pegar essa galera também e descer um pouquinho. Só para dar digamos, uma impressão de parágrafo. Show! Copio o texto que meu amigo mandou e seleciono a minha camada nova de texto do colar. Ficou muito grande, é só justamente diminuir o tamanho. Teve um erro de diagramação básico aqui no Mariano, é só selecionar a camada e dar espaço que você bota ela novamente no seu lugar original. O J Júnior também está diagramado ali, ó, errado. Tá vendo? Quando você faz essa forma aqui, ó, galera, o grande problema da história é que você vai perder. Vou pegar um Anchor Point e trazer para o meio, tá? Vai rolar aquela briga entre eu e a camada. Então tá semi-centralizado, agora centralizei com a imagem mesmo. Vocês puderam reparar que se vocês quiserem fazer exatamente como foi feito aqui, quiser fazer isso aqui, não vai rolar. Aí eu falo, pô, Leozinho, por que não vai rolar? Aí que tá o grande problema, porque, olha só, selecionei todo mundo e olha o que acontece, ele seleciona os espaços. Nesse caso, a fonte, infelizmente, vai ter que ficar homogênea, por assim dizer. Fica bonitinho. O que não pode ser feito é você montar tudo assim, eu acho que não fica legal. Então, como é que você resolve isso aqui? Você teria que realmente... Tá vendo? Até que no próprio arquivo, ele já copia todo mundo. Então, realmente rolaria um drama de você copiar as camadas, deletar todo mundo, depois copiar as outras camadas. Por exemplo, muito rapidamente, como é que você faria isso? Selecionaria essa camada. Teria que deletar um por um daqui, ó. Mas aí começa aquele drama de... Você vai diagramar o texto. Então, por isso que não funciona, não é legal, não é agradável você meio que montar desse jeito. Então, galera, ficou a dica do Léo Magrati. Para esse caso aqui, passa batido. Mas para montar os créditos de forma elegante e bonitinha, é interessante você dividir em colunas separadas para você ter controle sobre cada coluna. O que pode ser feito aqui que é legal, nesse caso, é você tirar o uniforme scaling dele aqui, justamente esse scale, aumento de tamanho homogêneo, tirar essa criança e dar uma, digamos assim,
Uma personalizada. Depois eu centralizo todo mundo. Galera, ficou bem legal, né? Bem interessante essa questão também de tirar o uniforme scaling para você ter maior controle sobre as camadas. Beleza? Então ficou bonitinho. Eu fiz uma união de dois métodos clássicos de montagem de crédito. Então você faz aqui a coluna independente por camadas independentes dentro de um layer só de texto e depois você só aplicar o row, que eu justamente já expliquei no tutorial passado. Então quem quiser saber como é que funciona essa ferramenta aqui, dá um confere lá no tutorial. E é basicamente isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Léo Magrati. Foi um prazer imenso estar com vocês. Se vocês curtiram o vídeo, dá um like. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. E a gente se encontra nos próximos tutoriais. Aquele abraço!